Ok, vamos lá então. O que acontece? Estamos na terceira semana. Hoje, dia 26 de maio de 2020. Vamos entrar na terceira semana de estudos do livro de Gálatas e da vida, história e biografia de Paulo. Nós já vimos, né? Nós já vimos a biografia e a história do apóstolo Paulo e também do livro de Gálatas. Então hoje nós vamos começar lendo a partir do versículo 6 até o versículo 24. Nós vamos fazer a leitura de todo o restante do capítulo 1 de Gálatas. Depois a gente vai retornar dando uma observada em alguns versículos. Amém? Então vamos lá. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou da graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim, como já dissemos, agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebeste, seja anátema. Porventura procuro eu o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar os homens? Se agradasse ainda os homens, não seria servo de Cristo. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não o recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante a revelação de Jesus Cristo. Porque ouviste qual foi o meu procedimento, meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. E na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer, e me chamou pela sua graça, aprouve revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios. Sem detença não consegui, não consultei carne e sangue, nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Ficamos por aqui no 16. Amém? Então, como os irmãos podem ver, o apóstolo Paulo, ele tenta se mostrar que ele era o verdadeiro Filho de Deus. Dessa mesma forma, a gente pode pegar um ganchozinho e quando alguém tiver alguma dúvida, né, quanto ao nosso respeito, né, porque muitos de nós, ou a maioria, eu principalmente, eu não nasci num berço evangélico, né, num berço evangélico, e nem cresci na igreja. Então passamos por bocados por esse mundo, né, coisas que fizemos, tanto que Jesus Cristo, ele fala, quando éramos pecadores, isso não quer dizer que não somos, porque ainda somos pecadores, hoje pecadores, lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Mas quando ele se deu na cruz, ele notifica, ele deixa bem claro que ele foi para todos nós quando ainda éramos pecadores, né? Então o que acontece? Continuando aqui no versículo 6, Paulo pregou o evangelho e ensinou um puro e evangelho genuíno,
de Jesus. Qual era o Evangelho de Cristo que ele deixou para nós? Arrependei-vos dos seus maus caminhos. Arrependei-vos dos seus maus caminhos. Esse era o batismo, desde João Batista, né? Quando ele foi ensinado para que ele batizasse com água, né? Então, esse era o Evangelho, essa era a pregação de Jesus. Arrependei-vos. E porque agora, quando o apóstolo Paulo começa a mostrar para aquele povo, ele avisa para eles: gente, povo, o fim da lei é Cristo. Acabou. A lei não serve para salvação. Acabou. A lei era só para mostrar para vocês o pecado, mostrar onde vocês estavam errados, para andarem no caminho certo, andarem no caminho justo. Mas eles insistiam também com a lei que lhe fora ensinada, né? Pois haviam certos judaizantes. Continuando, do que eu estava dizendo, que o apóstolo Paulo ele avisou para eles: agora o fim da lei é Cristo. Mas eles insistiam em continuar também com a lei que lhes foi ensinado, né? Desde pequeno, eles traziam todo aquele aprendizado deles, que era passado de avô para pai, para filho, para os filhos, né, de geração em geração. E os judaizantes, aqueles judaizantes, dizendo isso, e eles acreditavam que tinha que permanecer com a lei e acrescentar Cristo. É onde eles estavam errando. É onde Paulo chama eles de anátema, malditos, porque não era assim. O fim da lei, o fim da lei. A lei ficou para trás. Agora é Cristo, é pela fé. É isso que o Paulo estava ensinando. Esse era o evangelho que o Paulo ensinava. Assim, tudo que Paulo tinha ensinado, ele estava vendo que estava caindo tudo por terra. Pois eles acreditavam, eles estavam associando Cristo à lei, né? Aí o apóstolo Paulo ele diz no versículo 8 e 9, vamos ler: mas ainda que nós, ou mesmo um anjo, vindo do céu, o pregue o evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos, agora repito, se alguém prega um evangelho que vai além daquele que recebeste, seja anátema. Paulo insistia a mostrar para eles que aqueles camaradas estavam tentando tirar o evangelho genuíno, o evangelho verdadeiro de Cristo, tirar deles a crença e aquela fé que levaria eles à salvação, porque a lei não servia para salvar. A lei com Cristo não, só Cristo. A lei era só para ensinar, só para mostrar seus erros, como eu já disse. Aí, e no versículo, e Paulo fica indignado com o que ele estava vendo naquela igreja, né? Ele não queria acreditar que era verdade. Eles estavam se deixando levar por aquele novo evangelho pregado pelos judaizantes. Paulo ele não queria acreditar no que ele estava vendo, né? No versículo 11, ele diz: faça-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não recebi nem o aprendi de homem algum, mas mediante a revelação de Jesus Cristo. Mais uma vez ele tenta mostrar para eles que o que ele estava pregando não era o que estava vindo, o que era ensinado. O apóstolo Paulo, nesse versículo 11, ele faz um resumo, apanhado, mostrando para aquele povo e para eles lembrarem de como ele era e de como ele está agora, né?
Isso aí serve também para a nossa vida, né? Lembrar daquilo que nós éramos e aquilo que nós somos hoje, na presença de Cristo. E após passar esse tempo mostrando aquele povo que estavam caminhando, estavam andando por um caminho errado, Paulo vai a mais uma viagem. Ele vai para Damasco e fica por lá por muito e muito tempo. Quando ele retorna 3 anos depois. Mas isso mais adiante a gente vai falar. Sabe, irmãos, naquela época desses povos, dos judeus, dos hebreus, não havia ainda a liberdade que nós temos hoje. Era naquela época o chamado cristianismo antigo, marcado pela memória do Holocausto. E Holocausto, a palavra Holocausto, vamos falar um pouquinho sobre Holocausto, para que a gente possa entender sobre aquilo que nós estamos falando, aquilo que nós estamos mostrando. A palavra Holocausto aparece na Bíblia em Gênesis, onde Deus pede para Abraão que sacrifique seu filho único em holocausto. Isso significa que esse tipo de sacrifício já era feito mesmo antes de Deus dar as leis de como fazer esse tipo de sacrifício ao seu povo através de Moisés. Então, o holocausto já era uma coisa que já era uma prática que Deus mostrou como seria feito. Então, eles viviam em base ou na fé, né, naquilo que lhes era pregado, naquilo que lhes era ensinado. Por isso acreditavam naqueles judaizantes. Hoje, nós temos a Bíblia. Esse ponto é que eu quero deixar bem claro. Queria trazer para os nossos dias. Temos a Bíblia, que é a verdade absoluta. Verdade absoluta, onde nós devemos consultar tudo que nós precisamos e tudo que nós ouvimos falarem, seja pela mídia, seja na nossa igreja, seja em outros lugares também, que todos falam da palavra de Deus. Todos querem falar da palavra, né? Mas a gente tem como obrigação consultar essa palavra, que é uma verdade absoluta. Não precisamos fazer sacrifícios nem holocausto, só precisamos andar por fé. Como assim andar por fé? Porque o véu foi rasgado. Nós não dependemos mais, hoje nós não dependemos mais de sacrifícios, porque Deus não se compraz a sacrifícios, está escrito na Bíblia. O que nós precisamos então? Jesus falou, preste atenção, meu povo erra por não conhecer as Escrituras. O que nós temos que fazer? Se agarrar a essa Bíblia, a essa palavra absoluta, e dessa forma estaremos cada vez mais próximo de Deus. E nesse momento que nós estamos vivendo, eu queria fazer um discernimento aqui. Nós vamos ficar por aqui nessa leitura, que foi até o versículo 17 praticamente. Os irmãos podem ler do versículo 10 ao 17, que vai estar dentro desse discernimento aí que a gente vai deixar. Nesse momento em que nós estamos vivendo bem próximo de um inimigo invisível chamado Covid, que está ceifando muitas vidas, próximas da gente, longe, que a gente fica sabendo pelas notícias na TV. Nós precisamos ter a certeza de que estamos preparados, preste atenção, para ir ao encontro de Deus. Não é tão fácil assim, porque nós temos que passar pela morte. Temos que morrer, porque com esse corpo a gente não vai subir. E a morte só precisa de
de um motivo. Seja coronavírus, seja morte natural, seja um atropelamento, seja uma queda de avião, seja um acidente de trânsito, um atropelamento, e aí vai. Só precisa de um motivo. A pergunta é, você está preparado? Pois sem morrer não chegaremos até o nosso Pai Celestial. Como foi dito na nossa igreja certa vez, por um irmãozinho que já se foi, que foi vítima do Covid-19, agora recentemente. A pregação dele de 10 minutos, ele fecha a pregação fazendo a seguinte pergunta: você está preparado para ir ao encontro de Deus? Com certeza, graças a Deus. Ele estava preparado. Então nós também precisamos nos preparar. Nós precisamos falar um pouquinho desse assunto. Que nós como igreja, às vezes ou na maioria das vezes, não se fala sobre isso. Não se fala sobre ir até Deus, como chegar até Deus. Então nós temos que ficar ligados nisso. Não adianta que eu não vou, a não ser que Cristo volte agora e leve a todos nós. Mesmo assim, esse corpo vai ficar e Ele nos dará um corpo renovado para que nós possamos subir. Para o encontro de Deus, nós precisamos estar preparados. E essa é a mensagem que eu queria deixar para os irmãos. Amém? Na próxima semana nós continuaremos com o nosso estudo. Amém? Deus abençoe a todos. No nome de Jesus. Amém.